Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E à medida que vai se aproximando o pleito para prefeito municipal em todo o Brasil, vai aquecendo a disputa em São Paulo, sobe o interesse pelas pesquisas eleitorais. E uma delas saiu ontem, está aqui na Folha de São Paulo, o Datafolha. Nunes e Boulos se mantêm à frente em São Paulo, com o Marçal colado em terceiro. O Nunes e o Boulos, um está com 27, que é o Nunes, o Boulos está com 25. Então, a margem de erro que é 3 para cima ou 3 pontos percentuais para baixo, indica um empate. E empatado um Boulos, que supostamente está em segundo, porque tecnicamente eles estão empatados, vem o Pablo Marçal, do PRTB. Aqui segue em terceiro com 21%, colado em Boulos. Qual é a perspectiva? Se você me perguntar hoje quem vai ganhar a eleição, eu tomaria todo cuidado para responder. Não dá para saber. Dá para te apresentar indícios. Faltam 9 dias, né, pessoal? Dia 6. Então, 9 dias. Mas assim mesmo, pode acontecer alguma coisa. Pode surgir um fato novo que mude os destinos não muito claros da eleição de 6 de outubro. Então, considerações. A situação do Marçal, que vinha ameaçando os demais, foi abatido quase a tiros, né? Porque ele não tem o programa eleitoral, de rádio e televisão, porque o PRTB, o partido dele, não tem representantes na Câmara, e ele também teve o seu programa de TV, porque passou por cima da lei, o seu programa de internet, que é a grande força dele, passou por cima da lei, o programa interditado. Então ele está se virando aqui e ali, onde dá para contornar e tudo, ele vai se virando, mas ele não tem supostamente a mesma intensidade colocada à disposição dos outros candidatos. Então, mas e tem um porém no Marçal. Fizeram toda uma devassa da vida dele, tem problemas gravíssimos, tem mesmo, tem um passado complicado. Aliás, tem outros políticos que têm passado complicado, alguns até puxaram cana, como ele, mas ninguém cobra. Mas aí ele tem 48% de rejeição. Rejeição, para quem não sabe, é o seguinte: eu jamais votarei nesse candidato. A pergunta é a seguinte: em quem você jamais votaria? Então, 48% do eleitorado não votaria em Marçal, o que coloca um muro na frente da possibilidade de ele ir para o segundo turno. Coloca um muro, mas ninguém põe a mão no fogo de que possa acontecer, porque, em contrapartida, ele tem 21 pontos percentuais de positivo de pessoas que votariam nele. E aí você tem Boulos, com apoio do Lula, que dizem vai intensificar nesses últimos dias, e Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, que está na frente, 2 pontinhos percentuais, repito, dentro da margem de erro. Acontece que o atual prefeito tem o menor índice de rejeição, tem pouquíssima rejeição, acho que é 27, pouquíssima rejeição perto dos outros, 27, e
Se mostra a pesquisa, a eleição no segundo turno fosse hoje, ele derrotaria os outros candidatos. Supostamente que tem mais chance de ir para o segundo turno é o Marçal e o Boulos. Ele derrotaria os dois no segundo turno, segundo a pesquisa Datafolha. Então, hoje, neste momento, isso é uma fotografia. É um fato em movimento e você tira uma fotografia. Então pode acontecer alguma coisa. Hoje, o favorito é o atual prefeito Ricardo Nunes. Por quê? Porque ele tem a caneta e o diário oficial na mão e porque ele tem pelo fato de ter um grande leque de partidos o apoiando, ele tem um horário eleitoral gigantesco que ele aproveita muito bem, está muito bem feito. Aliás, quase todas as campanhas estão bem feitas. Claro que eu estou tirando esses incidentes de violência gravíssimos, mas ele, olha, toda eleição tem essa história de dizer que é agora que ficou violento. Eu lembro de coisas incríveis. Quer ver? Eu não quero repetir a história toda, porque ela faz mal para quem ouve. Lembra a eleição entre a Marta e o adversário dela que ganhou a eleição? Como é o nome dele? Imagine, eu vou esquecer. Presidente do PSD, ora bolas. Hã? Caiu alguma coisa. O Kassab. Então, ela fez uma campanha nojenta contra o Kassab, colocando dúvidas sobre a questão da sexualidade. Ele, o PT, a Marta. Então, coisas abomináveis, outras coisas que aconteceram. Eu me lembro coisas antigas. Eu me lembro do tempo do Adhemar, do Jânio. Eu lembro até de um jingle que eu não vou desenterrar essas histórias todas, mas eu me lembro que um jingle dizia: você vai votar em fulano de tal. Cuidado, é pior do que a lepra. É pior do que a lepra. Você imagina? Então, não piorou. Sempre tem o pessoal que não é preparado, nem sabe o que é democracia, não dá nenhum valor, não tem respeito ao próximo, nasceu assim, permaneceu assim, não conseguiu receber educação. Enfim, é isso. Então, esse capítulo continua de pé, vamos esperar as próximas pesquisas e a grande e irrefutável pesquisa que será no dia 6. Deveremos ter os resultados no mesmo dia. Vereador talvez saia no dia seguinte, mas para prefeito, você já escolheu quem você vai votar em vereador? O pessoal nem liga. Mas vereador é importante. Agora, ficou aquela dúvida da eleição paulistana, se ela realmente, ela remete uma base para a eleição de 2026, eleição presidencial, em que o Lula diz ser candidato. Não sei até que ponto. Nesse caso, tem um ponto que não é diretamente vinculado ao resultado da eleição, que é a aparição de um outsider, né? Vem correndo por fora, que é o Marçal, que dizem que ele é candidato à presidência da República, está fazendo o nome dele agora e está se preparando para ser candidato em 2026. Quem quiser que vote nele, quem não quiser que não vote nele, mas que ele tem problemas, tem. E tem gente que perdoa esses problemas. O que é uma prisãozinha? Não é nada.
Tá aqui o arpoador, dá uma espiada no globo arpoador. Caldeirão com ou sem sol. Rio de Janeiro. Nossa, dia de semana, tanta gente na praia. Era feriado no Rio? Ah, não, sempre tem gente no Rio. Muita gente aposentada. A busca pelo alívio tem lotado o arpoador até altas horas. Eu falo no Rio de Janeiro, mas por necessidades comerciais eu estive no Guarujá durante essa semana. Eu levei um susto. Durante a semana, no Guarujá, em São Paulo, tinha guarda-sol com guarda-sol. Praias lotadas, lotadas. Não sei, será que é essa história de home office que está fazendo isso? Aliás, home office, eu ouvi uma boa história verdadeira de uma senhora que defende o seu home office, que ela exerce da onde? Da Arábia Saudita. Ela mora e vive na Arábia Saudita e trabalha através de home office aqui no Brasil. Que tal? Eu preferia o Catar. Eu preferia ir para o Catar, Veneza, Roma, Paris, Nova York. Que cidades mais? Como é que é o nome da nossa cidade? Toronto, linda, linda cidade. A gente nem ouve falar, mas é a quintessência do urbanismo. Toronto, Montreal, nossa, aí é home office. Vamos fazer. E a gente faz o jornal de home office porque ele é feito aqui da minha casa, em Santana de Parnaíba, e quando a gente viaja, a gente faz dos vários locais. Uma pessoa perguntou que belo cenário é esse que o senhor está usando hoje. E aí, sabe qual era o cenário? Era o quadro que enfeitava o quarto do hotel. Bonito o quadro, e ficou uma imagem muito bonita. Durante alguns dias nós transmitimos o Jornal do Boris de lá. Vamos levar um susto junto com a manchete do Globo. Exceções à regra fiscal aceleram o crescimento da dívida pública. Você tem uma regra fiscal rígida, não pode gastar aqui, não pode gastar ali, tem um muro aqui, uma cerca ali, mas o pessoal vai contornando e vai conseguindo aumentar os gastos. Isso é gente que não tem, ou que supõe não ter, ou que pensa não ter nenhuma responsabilidade sobre as necessidades de uma política fiscal séria. Aqui, projeções compiladas pelo Banco Central apontam para patamar de 90% do PIB em 8 anos. Está aí uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Em 8 anos o Brasil vai estar aí, vai ser cobrado, vai ter gente morando aqui, os seus filhos, os seus netos. Essa geração precisa ter responsabilidade. Não pode gastar à toa, enganar todo mundo, pensar que está enganando todo mundo. Datafolha mostra quadro estável, com empate entre Nunes e Boulos em São Paulo. Crime organizado está dentro dos locais de votação. Presidente do TRE do Rio de Janeiro, Henrique Figueira, atua para barrar candidatos ligados ao crime e já mudou 53 pontos de votação por questão de segurança. Você vê o crime organizado, se você não combate, é como gravidez, vai crescendo, 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 não para mais. Não para mais. Então, tem um avião, quando sai do aeroporto, tem um momento que ele alcança uma velocidade na pista, que chama point of no return, ponto de não retorno, numa tradução literal. Aí ele não pode mais brecar.
chegou num ponto que ele sobe, se tiver uma montanha pela frente, azar, mas ele tem que subir, ele não pode brecar, senão ele arrebenta o avião inteiro. Então, estamos chegando no Brasil, se é que não chegamos, em termos de criminalidade, ao point of no return, ponto de não retorno. Essas milícias, o crime organizado estão invadindo a sociedade e a política. A gente é como óculos que vai mudando o grau, a pessoa que vai ensurdecendo. É devagarzinho, você nem percebe, um dia você não ouve, ou um dia você não vê direito e percebe. É devagarzinho, pior que a gente acostuma. Tem tiroteio no Morro do Rio, virou noticiário comum, jornais nem dão mais importância, virou uma coisa do dia a dia, etc. O Estadão publicou um editorial batendo no Lula, mas olha, eu abro o Estadão e vejo um anúncio aqui que vale a pena registrar, ó. Hoje o Itaú Unibanco faz 100 anos e o futuro será feito com você. Parabéns ao Banco Itaú, uma empresa, um banco que consegue fazer 100 anos no Brasil, é um prodígio. Parabéns, e isso me remete à memória de uma figura do Banco Itaú, Olavo Setúbal, foi chanceler e foi prefeito de São Paulo. Infelizmente, o Brasil não soube aproveitar a sapiência, a correção, né, do então político Olavo Setúbal. Matou Olavo Setúbal, né? Começou a espalhar que o banco ia mal e tal, e o Olavo resolveu desistir da política. Foi um bom prefeito de São Paulo e foi um bom chanceler da República, ministro de Relações Exteriores. Olha o que eu falei, o umbigo de Lula. O Brasil poderia erguer pontes entre o Ocidente e o Oriente, entre ricos e pobres, mas essas possibilidades foram pulverizadas pelo narcisismo, o cinismo e o sectarismo de Lula. Nossa! E o final desse editorial é dramático, você imagina pelo meio. Aí tem um meio assim: que espetáculo deprimente foi ver jovens lideranças com os presidentes da Ucrânia e do Chile passando descomposturas em Lula, ao sugerir que, se Volodymyr Zelensky fosse esperto, aceitaria a proposta de paz de Brasil e China. Lula se prestou a garoto de recados de um chefe mafioso, como disse na ONU o chanceler britânico David Lammy sobre Vladimir Putin. Zelensky eviscerou o plano sino brasileiro como aquilo que é uma proposta de capitulação à Ucrânia. Questionou o verdadeiro interesse do Brasil e insinuou que o de Lula é uma ambição narcisista de ser premiado com o Nobel da Paz. Bingo! Aí eu vou ler o final do editorial a que eu me referi. Eis a dura verdade. Para a China, Rússia, Irã e outras autocracias, Lula não passa de um, entre aspas, idiota útil. Para o Ocidente, ele é, na melhor das hipóteses, um fanfarrão inútil e, na pior, um ressentido cínico. Não há pontes firmes a construir, nem negociações sérias a encampar com tão leviana e irrelevante figura. Talvez a mais eloquente imagem do tour de Lula por Nova York tenha sido o momento em que a organização de uma cúpula, ironicamente chamada de Do Futuro, se viu obrigada a cortar o seu microfone por estouro de tempo
E o envelhecido líder progressista foi deixado gesticulando aos quatro ventos, falando sozinho aos ouvidos de ninguém. De ninguém não, o Estadão se equivoca. Levou 100 pessoas nessa viagem à ONU. Ele foi falar na ONU, levou 100 pessoas, era uma das maiores delegações. O Fernando Gabeira escreve: os discursos se sucedem da ONU e o tom permanece tranquilo. A burocracia internacional continua enamorada de suas palavras, de seus papéis e documentos. Meu Deus do céu. Eu estou lendo o Estadão, é um ambiente. Bom, respeito a opinião dos outros, mas aí também precisa tomar cuidado com vitupério, xingamento. Eliane Cantanhede, o saldo de Lula na ONU, muita fala sobre Israel e Rússia do outro lado do mundo, silêncio sobre Venezuela nas nossas barbas. Por que Lula não fala da Venezuela? Pode continuar amigo, deve continuar com relações comerciais, mas deve ressaltar um regime autocrático que existe na Venezuela. Frase do Datena: não me candidato nem a presidente de time de botão se perder a eleição. Não vai se candidatar mais, tomou um banho de água fria. O Datena apresentador é uma coisa, o Datena candidato é outra. O Datena que se manifesta no microfone, no programa dele, goste ou não goste do gênero do programa dele ou do próprio programa, é e dentro desse quadro ele é um apresentador que tem resultados de audiência para a Band. Agora, como político, é outro problema. Então, quem incensou a candidatura dele e ele mesmo confundiram o Datena apresentador com um possível Datena político. Pelo menos agora ficou demonstrado que as duas figuras não se misturam. O Datena político com o Datena apresentador de televisão. Plano da Âmbar prevê adequação de perdas por furto só em 2038. A distribuidora Amazonas Energia é deficitária e enfrenta uma série de problemas. O nível de perdas em função dos furtos, por exemplo, é calculado em 119,8%, ou seja, maior do que o faturamento. Mas em 2031, pode anotar, 2031 estará resolvido. Então você cobra dos atuais diretores que estão prometendo isso. Um menino de ouro, Rogério Werneck. A relação de Lula com Galípolo está fadada a ser mais complexa do que se imagina. Vai o Galípolo, vai ser o presidente do Banco Central. Talvez alguém imagine que o Lula vai dominá-lo, ele vai baixar os juros até menos quanto o Lula quiser, mas parece que não, parece que o Galípolo tem uma biografia a defender, uma biografia de caráter técnico, e não vai se expor a ser um menino de recados do Lula no Banco Central. É isso que o mercado antevê e que o mercado espera. Microsoft vai investir quase 15 bi em inteligência artificial no Brasil. Que bom. O X entrega documentos e pede ao STF volta da plataforma no país. Advogados da empresa de Elon Musk dizem que cumpriram todas as medidas ordenadas pelo ministro da Corte, Alexandre de Moraes. Olha, ele é importante,
ele tem muito dinheiro, ele tem poder. Agora, eu acho que o Brasil desce, né? Desce para um subterrâneo quando se ombreia, se coloca na mesma posição que o Musk. Tinha que não manter respostas, deixar esse cara de lado, deixar ele na ignorância, na obtusidade dele. Agora, tratam como ele fosse o rei da Inglaterra, tratam ele enfim, com toda a homenagem possível, né? Todo mundo, o Musk. Raio que o parta, problema dele, deixa ele falando. Não faz o Brasil se ombrear a essa figura. Não sei se ele tem razão ou não, pode até ter, mas não é jeito de se conduzir perante um país como o Brasil. O Brasil é muito maior do que esse Musk para se equiparar a ele e manter uma refrega como o Lula mantém e o Judiciário mantém. Netanyahu rejeita a trégua e mantém ataques ao Hezbollah no Líbano. Morreu mais uma mocinha, tinha morrido um menino, uma mocinha brasileira, ela só nasceu no Brasil, lá no Líbano. Lamentável, qualquer morte nessa guerra. Prefeito de Nova York é acusado formalmente de suborno e fraude. Prefeito de Nova York, pelo jeito, arrecadava uma graninha no exercício do seu cargo. Vamos ver, ele diz que não se entrega, vai continuar no cargo. Olha, erros judiciários. Será que ex-boxeador japonês é absolvido após 45 anos no corredor da morte? E tem aqui um negócio, um soco na nossa cara. Mensalidade escolar deve subir mais que o dobro da inflação. Alta média em São Paulo em 2025 deve ser de 9,5%. Pandemia teria influência. Pesquisa com 345 colégios particulares do estado de São Paulo aponta que as instituições de ensino devem aplicar reajuste de 9,5% em média nas mensalidades de 2026. O percentual de reajuste deve superar o dobro da inflação, prevista para 2024 de 4,3%. De acordo com o levantamento da Explora Pesquisas Educacionais, empresa do grupo Rabbit, consultoria especializada em instituições de ensino, o aumento real é uma forma de recuperar parte das perdas que ocorreram após a pandemia de Covid-19, com redução de alunos e aumento na inadimplência e dos descontos. Pelo amor de Deus, desculpe, eu acho que isso merece um estudo melhor. Senão você permite que um grupo particular cuide da educação, que é um dever, uma obrigação do Estado pela Constituição, mas esse grupo deve responder a determinados parâmetros. Não pode, vamos devagar, vamos dar uma espiada no que está acontecendo. Ministério da Educação, por favor. E ainda continuam as fofocas sobre esses joguinhos, tigrinho, não sei o quê, que agora o governo está muito preocupado, porque as pessoas estão gastando o dinheiro do Bolsa Família, querem proibir cartão de crédito, Pix. Não pode proibir o jogo, tem que ter o jogo. A liberdade de cada um, quer se estrepar, se estrepa. Agora, liberdade, tem que ter o jogo. Agora, o Estado não precisa incentivar, deixando fazer publicidade, dando regalias de caráter fiscal, tem que ter imposto pesado, tem que ter algumas coisas que dão um certo limite ao jogo. Não estou falando em proibir o jogo, não. Deixa o jogo correr. Agora,
não incentiva, coloca limites, coloca muros, né? Não precisa incentivar. Camisa de futebol, de jogador, transmissão de futebol. Agora a Globo e o SBT vão abrir as suas próprias empresas de betinho, bet, horrível. Conheço uma moça que chama Elizabeth e chama ela de Bet, ela está apavorada com o jogo. Quem tomou o cafezinho conosco nesta sexta-feira? Edinho Santos, Cíntia Gomes, Braucio Torres, Manuel Silva, Leandro Batista, Feliciano Santos, Weisner Marques, Laelson Souza, Laor Dorange, Demétrio Souza, Simval Amaral, Tiago Avelar, Edgar Castro, Luciano Santiago, Renato Abdias do Recife, João Francisco de Queimadas, Paraíba. Não dava para dar esse nome de Queimadas hoje, não é um nome nesse momento, né? Se bem que Queimadas, claro, é uma cidade respeitável, mas o momento não indica a utilização desse nome. Enquanto o Congresso fica discutindo uma eleição do presidente da Câmara, então aí o Brasil está pegando fogo. Juiliano Parente, de Juazeiro do Norte, e Elton Carvalho, de Marabá. Bom fim de semana para você, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo e, antes do governo Lula, apagar a fogueira. Bom dia.